Aí eu vou ficar sempre, eu não vou contar por aulas, né? Agora sim, estamos gravando. Boa tarde para vocês que estão aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai me assistir de casa. Estou falando sobre, já acabei de falar sobre o formulário que vocês preencheram, que eu vou fazer um resumo e publicar lá no grupo do Classroom e também no grupo do WhatsApp. Estou antecipando que já publiquei algumas aulas, vou publicar mais duas agora, depois dessa aula aqui, que é a parte técnica de produção de mudas, é uma parte mais robusta, são muitas aulas, é um módulo inteiro, né, com 2 aulas, acho que 2 ou 3 aulas, eu não lembro bem. Vou publicar agora para vocês, e aí acaba a parte prática nesse primeiro momento, teórica nesse primeiro momento, e vamos para a parte prática digo assim, no computador. Então eu preciso que vocês agora abram os computadores de vocês, e, ou melhor, o Excel de vocês aí, para a gente conversar um pouco sobre crescimento. Tá aparecendo para vocês aí, pessoal, já a apresentação? Tá sim, professor. Sim. Eu vou só fechar minha câmera aqui, porque melhora a transmissão, tá? Eu esqueci de fechar a câmera. Tá. Pronto? Posso começar? Vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre avaliação do crescimento e desenvolvimento em mudas florestais. Nas aulas anteriores eu falei sobre sementes e mudas, tá? Sementes de germinação, desculpa, sementes florestais de germinação. Falei sobre matrizes, seleção de matrizes, caracteres, enfim, características básicas da seleção. Falei sobre técnicas de colheita e coleta. Falei sobre armazenamento e beneficiamento de sementes, que é coisa muito superficial, porque normalmente eu não gosto de sombrear assunto de professores, até porque o professor João já ministra isso. Hoje falaremos sobre um dos assuntos que faz com que, de fato, diferencie o curso da engenharia florestal de outros cursos, como engenharia ambiental e florestal e agroecologia, por exemplo, tá? Ou melhor, da agronomia, enfim, dos outros cursos, porque é uma coisa mais específica nossa, né, dentro do curso. Primeiramente, nós temos que ter noção de que existe uma diferença básica entre crescimento e desenvolvimento. Eu vou tentar... Parece que tá boa, acho que dá para fazer uma gracinha aqui. Fazer aqui. Vocês estão vendo, né? Posso continuar daqui? Sim. Sim, vamos lá. Crescer vem do ato de... ambas, tanto crescer como desenvolver, vem do ato de multiplicação celular, divisão e multiplicação celular. Vocês viram isso tanto em botânica quanto em fisiologia vegetal. Não vem ao caso de diferenciar de desenvolvimento, que provavelmente vocês viram em fisiologia. Então, o crescer significa a divisão celular mediante a crescimento e, vamos dizer assim, enchimento de estruturas já existentes. Ou seja, uma folha que existe, ela começa a aumentar o tamanho do seu conteúdo celular, começa a ficar mais... tem mais arênquima, tem mais estruturas né? Ou seja, dentro dos tecidos, mas não aparece uma estrutura com função fisiológica diferente. Tem a mesma função. Um exemplo, aparecer uma nova folha é crescer, é um crescimento normal. O aparecimento de um ramo, o aparecimento de uma flor, tá? Isso é desenvolver. Então, crescimento é uma coisa, desenvolvimento está atrelado ao aparecimento de novas estruturas, coisas que não existiam anteriormente. Beleza? Posso continuar? Que isso aí vai determinar toda a aula de hoje, tá? Existe uma diferença grande entre crescer e desenvolver, tá? Para o vegetal. Em A, aqui você vê um caso típico de crescimento, tá? Que é uma planta que está crescendo normal, mas aquele crescimento vegetativo, ou seja, aparecimento de novas folhas, né, e tal, aumento de tamanho. Já o crescimento, já o desenvolvimento é o aparecimento de estrutura reprodutiva, né, que é o crescimento reprodutivo. Você tem aqui transformação de raiz em tubérculos, são coisas novas, entendeu? Você vai estar alterando, nós alteramos de fato a estrutura, né, fisioanatômica do vegetal, tá? Então, crescer uma coisa, desenvolver a outra. Posso passar adiante? Pode sim. Pode sim, Beleza, professor. valeu.
Tá, então, para nós que trabalhamos em viveiros, ou com engenharia florestal, nós não avaliamos o desenvolvimento. Não é interessante que nós avaliemos no viveiro a parte de desenvolvimento, até porque lá o desenvolvimento que vai ter é da semente, plântula, planta jovem, tá? Que essa semente, plântula, é um procedimento normal. E há um desenvolvimento de, por exemplo, a semente só tem um embrião lá dentro. Vocês vão ver nas aulas anteriores. Então, ela vai crescer a radícula e desenvolver novas estruturas radiculares. Crescer o caulículo e desenvolver novas estruturas caulinares, como o hipocótilo e o epicótilo, né? Então, há um desenvolvimento, tá? Da mesma forma das folhas. Eu tenho folhas perinévias, ou folhas primárias, e há um dimorfismo foliar e há aparecimento de novas folhas. Folhas com características anatômicas diferentes. Então, isso é desenvolvimento. Agora, aumento de quantidade de folhas e aumento de crescimento, isso aí é um crescimento tradicional. E aí nós temos dois tipos de crescimento para avaliação. Nós temos o crescimento biométrico, que o próprio nome já diz, né? Bio de vida e métrico, ou seja, em medidas, tá? E temos o crescimento em matéria seca, em produção e alocação de matéria seca. O que significa matéria seca? É tudo aquilo que tem naquele órgão, menos a água. Então eu preciso secar aquele material, tá? Um exemplo, putz, quantos gramas de folha eu tenho no vegetal? Para saber disso, eu tenho que saber em matéria seca, eu tenho que levar para uma estufa, tirar todas as folhas, colocar no papelzinho craft, identificar, colocar lá dentro, esperar X dias, até atingir peso constante, e depois eu digo, ó, tinha 3,4 gramas de matéria seca. Então, eu não quero saber quanto de matéria túrgida, né, com água, ou fresca, como queira, e sim só o seco, porque a água vai determinar, ela pode ser influenciada, por exemplo, por vários fatores, como idade. A idade, normalmente, plantas mais velhas, elas tendem a ter menos água do que plantas mais jovens, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todo esse material, porque eu ia parar para ir para o Excel, para depois voltar. Eu vou passar todo esse material aqui, depois nós vamos para o Excel, tá? E aí ficamos lá brincando com a calculadora, beleza? Vamos lá, então tenha isso, né? Você tem um crescimento biométrico, tá? Em altura, número de folha, diâmetro, e o crescimento de matéria seca, que nós vamos ver já já. E, vou dizer uma coisa é você ter uma avaliação experimental em laboratório, é uma coisa. Em campo ou em viveiro, a avaliação é diferente. Que normalmente eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. Primeiro exemplo, um laboratório que eu preciso colocar condições, tratamentos. Normalmente, no viveiro, não tem tratamento. É o que tem lá, né? Eu tenho 5.000 mudas. Quantas mudas eu devo avaliar? Qual é o meu universo amostral adequado? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Beleza, então, normalmente para procedimentos experimentais, eu preciso produzir minha muda, então eu estou dando um exemplo aqui que eu estou trabalhando com jatobá, que eu trabalhei com ácido sulfúrico, lavei, depois preparei o substrato bonitinho, coloquei em areia lavada para germinação, para facilitar o transplantio, né? Aqui está um caso típico de transplantio. Eu deixei essas mudas, depois de germinadas, crescendo por 30 dias, até o aparecimento do segundo par de folhas, né? Após a semeadura, especificamente. Então, usei uma mangueira para lavar o sistema radicular, para facilitar a saída da plântula, né? Isso aqui foi um experimento da minha dissertação, isso faz um bom tempo. E aí eu fiz uma avaliação do crescimento inicial, né? Fiz um crescimento em planta inteira, não separei por órgão, diâmetro do caule, ou do caulículo, como queira, e número de folhas, né? Depois eu fiz a semeadura. Isso é muito importante. Aqui, tá? A altura da planta, que é da base até a gema apical. Isso é o primeiro erro muito comum que você vai ver dos iniciantes comentarem. Avalia a altura da base até a folha mais completamente estendida. Isso é um erro, tá? Nossa avaliação de crescimento é sempre baseada em gemas. Nesse caso aí, em gema apical. Eu vou mostrar já o que significa isso. Beleza? Então, normalmente em viveiros, nós trabalhamos com 3 medidas, que é a altura da planta, o diâmetro do caule e o comprimento radicular. O diâmetro do caule você pode usar um paquímetro digital, que eu vou mostrar já, um paquímetro normal, manual, ou uma fita, né? As pessoas usam fita métrica, depois estica e bota na régua, e aí dá em centímetros, tá? Normalmente é feito em milímetros, mas ele também pode ser dado em milímetros. Em centímetros, perdão.
Então, é interessante você tomar conhecimento ou saber qual o hábito de crescimento da parte aérea do sistema radicular da espécie que você está trabalhando. Grande parte das mudas produzidas em viveiros são mudas de espécies já cultivadas, eucaliptos, pinos, magno africano, tectonas grandes, jatobá, sabiá, leucena, né? São as mais comuns que você vai encontrar por aí. E existem alguns trabalhos, mas tem espécies especial nativas que não tem muita coisa. Então é importante determinar como é que ela cresce o sistema radicular, como é que ela cresce a parte aérea, para você determinar qual tipo de recipiente você vai utilizar. Se saco, se tubete, qual o tamanho do tubete você vai utilizar, se é um tubete mais largo, porque o sistema radicular é mais fasciculado do que verticalizado, né? Tem mais pivotante. Se eu preciso fazer um tipo de análise solo, se aquela espécie é exigente ou não, isso é muito importante você sabe ter conhecimento prévio antes de avaliar o crescimento dela, beleza? E normalmente o plantio, né? Toda a parte de plantio, quando eu falo em viveiro, eu faço um plantio para avaliação do crescimento inicial, que eu fiz aqui, né? Faço determinação do crescimento inicial, para depois fazer minha repicagem e aclimatação dela. Isso é muito comum para plantas nativas. Para as exóticas, esse procedimento é diferente, né? Especial o eucalipto, que eu vou mostrar para vocês já já. Okay? Então, o crescimento biométrico, como eu falei, é determinado da base da planta até a gema apical, ó. Não até a folha. Porque se você pegar essa folha aqui e esticar, tá? Ela está completamente expandida. Se você esticar ela aqui, ela vai estar mais alta do que essa folha, tá? Do que a gema. Beleza. Mas se essa folha cair, tá? Então, a folha não é um parâmetro determinante para a altura. Nós não avaliamos a altura da planta pela folha, e sim pela gema apical. A base da planta é a linha limítrofe entre a linha do solo e o aparecimento do caule, o surgimento do caule, ok? Na planta, quando você estiver nesse estágio aqui, ó, você vai ver facilmente. Aqui tem tipo uma linhazinha. O que é essa base? É a diferenciação entre o sistema radicular e o caule. Tem um adensamento de células que faz tipo uma linha, tá? E normalmente eu gosto de fazer isso. Alguns pesquisadores desenvolveram método e eu sempre uso da mesma forma. Toda forma minha de trabalhar com muda de crescimento em mudas, eu trabalho com uma linha, né, uma marca indelével acima da linha do solo. Repetindo, eu trabalho com uma marca indelével. O que é uma marca indelével? É uma marca que não apaga. Normalmente nós fazemos com uma caneta permanente. Então a plantinha está lá, a muda está lá. Não chama muda de plântula, tá? Nem de planta jovem, é diferente. Muda é muda. Nós estamos com a muda. A muda está lá. Então, um exemplo, o solo está aqui, tá? O solo está aqui. 1 centímetro ali de solo, não sei se dá para perceber, mas aqui tem uma marca. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Vocês estão onde aqui, né? Comigo? Sim. Depois eu mostro. Eu vou tentar dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ó. Tentar mostrar que aqui de fato tem uma marca, ó. Isso aqui foi da minha tese. Essa muda foi da minha tese. Ó, tem uma marquinha aqui, não sei se dá para perceber, ó. Tá vendo? Tá mais enegrecido aqui, ó, mais escurecido. Por que eu faço isso? Porque vamos supor que no meu ciclo de regas, né, se você, na pressa, colocar água em cima do pé, da base da muda, a tendência é que esse caule fique mais profundo, né? Vai haver uma lavagem de base, de sedimentos aqui, tá? Então, quando você colocar água, vai haver um salpicamento, né? Essas como é que chama? Partículas de solo daí do meio vão sair. Então, vai ficar aquele erro de paralaxe, né? Como se fosse avaliar em química. Então, para você não cometer o erro de achar que uma muda está crescendo demais, você marca ela antes, sabendo que no início, daqui para cá tem 1 centímetro. Se aumentar para 3 centímetros, pouco importa. Eu não vou tratar como se ela tivesse aumentado. Não, até porque o caule, ele cresce, o crescimento primário, vocês viram lá em fisiologia, a planta não cresce daquele ponto para cima, né? Se você colocar um prego no caule, o prego não vai subir, né? A gema apical é que vai apositar mais sedimentos acima daquele ponto. Então, isso é questão de vestibular, questão de prova do João, de silvicultura, né? Se você faz uma cicatriz
uma lesão no tronco ou coloco um prego no tronco de uma árvore, vai estar sempre ali, cara. Nunca vai sair. Aqui é o mesmo princípio. Quando eu faço a marca, se tiver 1 centímetro, 2 centímetros, é só, vamos supor, a planta tem 35 centímetros, eu somo mais 1, 36, deu para entender? E se tiver 2 ou 3 embaixo, não conto, eu só conto daquele ponto ali como se tivesse só 1 centímetro. Beleza? Deu para entender, pessoal? Vou voltar aqui. Pode repetir, Hugo? Posso sim, posso sim. Vamos lá, ó. Tanto para a altura da planta, quanto para o diâmetro do caule, nós fazemos uma marca no caule a 1 centímetro da linha do solo, tá? Imagina, deixa eu ver se tem uma caneta por aqui. Não tem nada aqui para fazer como exemplo, ó. Em nada. Imagina que eu tenho, vou usar, sei lá, meu dedo. Imagina que aqui está o tronco, tá? O caule da muda. Eu não faço avaliação na base dela. Eu subo 1 centímetro ou 2, desde que eu anote, eu só subi 1 centímetro. No que eu subir 1 centímetro, eu faço uma marca. E todas as minhas avaliações posteriores vai ser sempre em cima daquela marca. Tanto da altura, se eu for colocar uma fita métrica, vai ser daquele ponto para cima, quanto o diâmetro, eu vou marcar naquele ponto. Sabendo que tem 1 centímetro abaixo. Se a planta tem 16,7 centímetros, daquele ponto até a gema apical, eu sou mais 1 e ela tem 18,7 centímetros. Porque se esse solo aqui ele for deposto, se ele sair daqui e aumentar esse buraco aqui, causar um buraco aqui, eu vou ter aquela marca de que aquela planta cresceu daquele ponto para cima. Entendeu? Entendi. Pronto. Então, aqui eu tenho a representação tanto da altura da planta. Isso aqui é em fase de muda e aqui no desmonte, né? Se eu precisar de uma coisa desmontar. Um exemplo da fisiologia, né? Da produção de mudas que nós trabalhamos. O diâmetro padrão, né? Não tem o que fazer, é a circunferência do caule. E o número de folhas, aqui dado em pares, né? Porque eu tenho 9 pares. E é interessante que você vai prestar atenção, porque esse primeiro par aqui, que é uma planta de jatobá, né? Da Hymenaea corbaril, é diferente, né? Não é ófilo. Né? Inclusive, essa planta tem dimorfismo foliar, né? Que eu falei na primeira aula para vocês. Você vai lá assistir o vídeo que um dos últimos slides eu falo sobre dimorfismo foliar, que é justamente esse fenômeno aí, né? Que a primeira folha que aparece é permanente, porém diferente das demais. Né? Quando ela é uma planta que é uma folha que é especialista muitas vezes para absorver luz, por isso que o nome dela é ófilo, tá? Hélio vem de sol, então é uma folha adaptada e especialista em captação de luz. E aí daqui desse ponto em diante as folhas ficam diferentes, que nós chamamos de dimorfismo foliar. Então esses 3 parâmetros são os parâmetros base para a determinação do crescimento biométrico, beleza? Já para o crescimento em partição e alocação de biomassa, nós trabalhamos com vários fatores. Nós trabalhamos com a biomassa seca da folha, matéria seca da folha, biomassa seca do caule e biomassa seca da raiz. Então, eu separo a planta por órgãos. Então, folha, caule e raiz. E depois, com esses valores, eu vou calcular a alocação de biomassa das folhas, caules e raiz, que nós vamos fazer mais tarde, ok? De posse desses valores, eu tenho como fazer também a relação raiz-parte aérea, seguindo o método de uma pesquisadora super famosa de São Paulo, o nome dela é Maria Ana Benincasa. Ela é viva ainda e os livros dela são sensacionais, sempre abordando o crescimento e desenvolvimento do vegetal. Eu vou trazer 2 livros dela e vou colocar junto com essa aula aqui, tá? Mas é uma matéria muito legal para quem quiser estudar mais a fundo essa parte de crescimento vegetal, beleza? E também a determinação da área foliar. Então, a área foliar é muito importante para saber a sanidade do meu crescimento, o crescimento do meu vegetal. Não é comum avaliar em viveiros tradicionais. Não é comum. Eles avaliam só a altura, diâmetro e número de folha. Número de folhas, sim. Mas em alguns específicos, em especial dos maiores, a Copené, a Suzano, a galera já trabalha com isso de área foliar. E com os índices, existe o índice de área foliar, existem outros índices desenvolvidos, como esses aqui, ó. Como a determinação da área foliar, determinação da razão da área foliar e da área foliar específica. E com esses dois nós calculamos o índice de área foliar. Esse método aqui é um método que eu estou trazendo do Mielke, que nós chamamos de área conhecida. Inclusive, se o Sono estiver aqui, meu orientando, ele já fez muitos aqui, ele sabe o que é isso. Nós trabalhamos com... Imagina que eu tenho uma área conhecida da folha, tá? Imagina que eu vou lá e recorte 1 centímetro de cada folha. Tá? Mas, na verdade, aqui eu tenho muitas folhas já muda.
eu dividi em 3 partes: terço médio inferior, medial e superior. Então, eu pego 2 amostras de cada região, fico com 6 discos. 6 discos de 1, 2, 3, enfim. Quanto maior a área que você conseguir pegar do limbo foliar, melhor. Então, normalmente, a gente fica em torno dos 20 a 25 centímetros de cada planta. Aí eu faço, seco, depois eu vejo, ó, eu tinha lá 25 centímetros quadrados com tantas gramas. Deu, sei lá, 1,6 gramas. Eu vou lá e peso todas as folhas, as outras folhas, e faço a relação. Se 25 centímetros quadrados tinham 1,4 gramas, 195 gramas tem quantos centímetros quadrados? Aí determina a minha área foliar, tá? É uma regra simples, vai ter um cálculo que eu vou mostrar para vocês aí, não tem coisa de outro mundo não, é super fácil de calcular. Mas lembrando que isso aqui eu não vou trazer para vocês calcularem nas provas, por exemplo. Não vai ser um motivo de nós aprendermos para a prova. Eu quero que você aprenda para você, para quem é uma variável que é, como é que eu vou dizer, que é um diferencial para quem souber trabalhar com crescimento vegetacional, entendeu? Para sair do padrão do altura, número de folha e diâmetro. Tá? É uma coisa a mais, uma coisa a parte. Quem quiser, eu vou trazer o material, então me procura que eu passo mais materiais, porque eu tenho muito material sobre isso. Ok? Bem, vai continuar agora, só que no Excel, tá? A parte de crescimento básico é isso aqui. Vamos para o Excel agora. Beleza, pessoal? Vou deixar aqui a apresentação. Deu para entender até o momento? Deu. Pronto, ó. Então, eu tenho isso aqui, né? Vou tomar um café aqui para hidratar minha garganta. Então, ó, normalmente para o crescimento biométrico, a depender do meu estádio de crescimento, eu não estou falando estágio, estou falando estádio mesmo, tá? Estádio. Então, ó, então, aqui já deixei até uma célula aqui destacando. Vocês estão vendo aqui já? Dá para ver que eu estou mostrando? Sim. Até a Aqui, gema até apical. a gema apical, exatamente. Deixar isso bem frisado para vocês, porque o erro mais comum que eu vejo dos meninos é medir da base do solo lá, que já é um erro, né? Tem que ser da marca indelével, daquela marca que você faz, até a gema apical. Então, o erro crasso é você pegar uma folha, né? Imagina você pegar uma planta de bananeira, um exemplo, tá? Nem caule é, né? Você sabe que o caule da banana é desse tamanho, assim. Ali é um conjunto de acho que brácteas, eu não lembro bem, mas não é caule, né? Então o cara fala assim, não vou ver a altura desse pé de bananeira aí. Então você já pensou se você pegasse a folha e levantasse a folha para determinar a altura? Isso não existe, né? A altura vai até onde? Vai até a gema apical. A gema apical está aqui. Mesmo que a folha possa subir, não é a altura da planta. A altura da planta vai até a gema, beleza? Então aqui eu tenho diferenciações, ó. A altura da planta em plantas jovens. Se eu quiser trabalhar só com epicótilo, tá? Isso é mais para plântula. Quando você está em viveiros, ó. Por que é importante você determinar o crescimento de plântulas? Para saber se aquele meu lote de plantas está no crescimento padrão para as outras mudas. Imagina que eu estou com 35 dias e minha plântula está com, sei lá, 9 centímetros. E você vai ver nos plantios anteriores que você fez lá no seu viveiro, e era para estar com 25 centímetros e está com 9. Tem coisa errada. Você determina desde o estado de plântula, tá? Então pode ser uma adubação, pode ser algum fator de fato da semente, endógeno, né? Uma coisa do embrião que é tardio, aí você tem que avaliar os fatores. E aí, para corrigir a adubação. E já que já no estado de plântula, né, já está no substrato adubado, tem que ser adubação foliar. Né? Aí tem outro método, vamos dizer, daqui, uma outra disciplina que vai falar especificamente sobre adubação foliar. Vamos lá. Diâmetro. Então, o diâmetro mesmo, é feito no mesmo local que nós avaliamos a altura. Número de folha e, em alguns casos, quando possível, você faz também crescimento radicular. Não é um método muito usual, principalmente para viveiros, que você tem que matar plântulas. Matar. Né? Você tem que destruir e separar partes. E aí você vai medir o comprimento, até porque o sistema radicular vai estar enovelado, né? Vai estar dentro do tubete ou do saco. Não é comum, mas acima de 10 mil mudas por lote é indicado a cada 1.000 mudas trabalhar com um bloco de 10 plantas, ou seja, 10 mil mudas, 100 plantas, tá? Então você pega aleatoriamente
E você pode fazer semanal, 10 hoje, 10 daqui uma semana, 10 daqui outra semana, entendeu? Num lote, ou seja, naquele lote, naquela expedição só, você pega 100 plântulas a partir de 10 mil mudas e faz essa separação de folhas, caule e raiz, comprimento de tudo, peso de tudo e a nota. Tá? Ver se está dentro do padrão. Isso é o procedimento padrão para avaliação do crescimento. E com essas anotações, você vai calcular a matéria seca da folha ou biomassa seca, tanto faz, matéria seca do caule mais pecíolo ou caule só, até porque o pecíolo faz parte do caule, da raiz e a total. Tá? De posse desses valores aqui, você é capaz de calcular a alocação de biomassa para cada uma dessas partes. Isso eu vou explicar o que significa a alocação de biomassa e a relação raiz-parte aérea. Tá? Então, aqui tem umas fórmulas. Ó, tem umas fórmulas aqui que eu vou trazer para vocês. Ó. A média, obviamente, é somando, é igual a média, você já viram isso em informática. Desvio padrão. Se eu quiser fazer uma matéria seca total, ó, matéria seca total vai ser matéria seca da folha, mais matéria seca do caule, mais matéria seca da raiz, vai dar total. Para a alocação de biomassa da folha, que é esse aqui, o ABF, está aqui em cima já, ó, ABF. O que é que eu faço? Ó, matéria seca total, desculpa, matéria seca da folha, dividido pela matéria seca total, vezes 100, ou seja, é um resultado em porcentagem, percentual. Por quê? Eu quero determinar quanto de matéria seca aquele vegetal investiu para a raiz, para o caule e para a folha. Deu para entender? Se eu tenho 100%, ou melhor, se uma planta total, uma planta só, ela deu, sei lá, ela tem 9,8 gramas de matéria seca. Tá? Somando caule, folha e raiz. Eu quero saber, tá, mas esses 9,7 gramas, quanto veio da raiz? Sei lá, 1,6. Quanto veio do caule? 4 ponto tanto. Deu para entender? Você vai fracionar. Por que isso é importante? Porque essa avaliação especificamente, a alocação de biomassa, vai determinar o hábito de crescimento do vegetal. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, eu estava em Recife, estava terminando meu doutorado e chegou uma professora que trabalha com salinidade, Lília Wiladino, uma das melhores professoras que eu já vi de fisiologia para trabalhar com salinidade. Ela estava super aperreada, porque tinha uma tese de uma aluna dela que era com saputi, uma sapotácea, na verdade. Não vou lembrar qual a espécie especificamente, mas era do gênero sapota. E ela super aperreada, porque não estava crescendo, fazia mais de um ano que estava num saquinho e não crescia e tal. Ela foi me procurar, porque ela ficou sabendo que tinha um cara lá que mexia com mudas e tal, e eu fui estudar. Eu nunca tinha trabalhado com sapotácea. Já vi trabalho de fitossociologia, trabalhei no meu doutorado, fazendo avaliação fitossociológica do Parque Municipal, Dois Irmãos, né, que é o horto lá de Recife, e eu já tinha aprendido, assim, sabia identificar uma sapotácea, sabia para que servia, quais as características silviculturais, mas nunca tinha trabalhado com ela, né? E o que é que eu descobri? Que ela é a planta que mais investe no sistema radicular de quase todas as espécies florestais que eu conheço. Então, ela passa muito tempo investindo no sistema radicular para depois emitir um segundo par de folhas. E quando eu falo no sentido de muito tempo, eu estou falando quase um ano. Então, você já bota ela para germinar, ela vai emitir uma folha super gigante, um par de folhas, e vai travar ali. Vai travar, vai ficar meses ali. Meses próximo a um ano. E aí, isso naturalmente. Ela vai precisar investir bastante no sistema radicular. E se não houver ações de micorriza, ela não vai crescer mais, ela vai travar. Ela necessita, assim como o cajazeiro, tá? Assim como o muricizeiro e outras espécies florestais, de fungos arbusculares. Vocês vão ver isso, já viram isso lá em microbiologia florestal, eu acredito, né? Já viram alguma coisa sobre fungos? Micorriza, já, né? Sim. Então, ela simplesmente travou. Eu fui ler, fui descobrir que sem adubação foliar, ela não ia crescer. E nós salvamos a tese da menina por conta desses conhecimentos aqui. Então, nós, quando fomos fazer repicagem, nós repicamos para um solo, ela estava usando areia lavada, nós usamos o solo do local de ocorrência da espécie, que tem uma chance maior de ter micorrizas, né, naturais. Ela não tinha grana para comprar solo inoculado, que é super caro, né, porque a inoculação de micorriza é caro, né? Então, ela não tinha grana. Então, onde foi que você pegou essa semente e onde? Tal, vamos lá, e coletamos solo, peneiramos, tal. Colocamos no saquinho.
Fizemos a repicagem da muda, que é transplantar ela de um local para um outro local, né? Que não é definitivo ainda. Para depois a gente fazer, depois que ela estava 15 dias lá, nós fizemos a adubação foliar. Né? Aí, com acho que uns 25 dias mais ou menos, começou a emitir folha, voltou a crescer. Mas, obviamente, por conta das micorrizas e da adubação. Mas o que eu quero dizer para vocês é porque isso determina que é uma planta que em um ano vai investir quase que 80% da tua matéria seca no sistema radicular. É como se fosse aquela planta com um comportamento conservador, nós dizemos. O que é conservador? Eu prefiro investir primeiro nos meus estudos para depois eu investir no meu trabalho. Um exemplo. Eu não quero sair, pegar minha grana e já vou abrir um negócio. Não, eu vou primeiro estudar, arrumar um emprego estável, depois eu vou pensar em abrir um negócio. Entendeu? Ela não, ela faz isso. As outras não, ela vida louca. Se eu vou tentar já, pegou R$100, eu vou gastar 110 no negócio. E seja o que Deus quiser. Entendeu? E isso determina qual tipo de recipiente que eu vou comprar para uma planta desse tipo aí. Obviamente, vou pegar um recipiente mais largo, né, e profundo do que estreitinho e pequeno. Eu precisaria de muito sistema radicular, muita área para o sistema radicular crescer. Então, se você pretende trabalhar com sapotácea, já saiba que elas exigem bastante sistema radicular. Só um exemplo aqui, tá? Beleza. Em se tratando de cálculos, eu chutei esses valores aqui. Eu trouxe esses valores para vocês, tá? Quem tiver afim aí, eu queria que você anotasse esses valores. Ou eu vou passar esse arquivo aqui lá para o grupo do WhatsApp, beleza? Pode ser? Deixa eu salvar aqui. Vou salvar aqui. É melhor, né? Que você já vamos ganhar tempo. Quem não tiver, vai anotando esses valores aí. Deixa eu salvar ele aqui. Crescimento. E vírus, tá? Vou salvar assim. Vamos lá. Agora, para abrir uma página aqui vai demorar, né? Vai demorar. Enquanto ele abre, porque eu sei que vai demorar, até porque eu estou com a minha câmera aberta e tudo. Vamos tentar aqui já explicar essas fórmulas, tá? Vou trazer essa fórmula daqui, ó. Ctrl X, vou recortar ela aqui. Ctrl X, colocar lá do lado, tá? Colocar ela aqui, ó. Ctrl V. Vamos entender aqui. Que é isso aqui. Vou colocar mais uma linha. Então, ó, isso aqui é um crescimento biométrico. Dá para entender, né? Aí, né? Dá sim, professor. Biométrico, tá? E aqui um crescimento em produção e alocação de matéria seca. Nada extraordinário, né? Nada extraordinário. Dá para entender tudo aqui. Só vou traduzir aqui, vou mesclar isso aqui para você entender melhor. Beleza. Como é que eu faço esse somatório aqui? Como é que eu determino a matéria seca total aí? Diga aí para mim. Matéria seca da folha, mais matéria seca do caule, mais matéria seca da raiz. Exatamente. Eu cheguei aqui, ó. São esses três aqui. Opa. Mas eu tô a soma aqui antes, né? Parêntese. Ó. Então, essa planta aqui, que é a repetição. Isso aqui é um experimento. Deixa eu explicar o que é esse experimento. É um experimento com rustificação hídrica em leucena. Leucocéfala. Leucaina leucocéfala, que é a leucena, né? Isso é um experimento real, tá? Isso aqui são valores reais. Nas aulas anteriores, eu trabalhava sempre com valores fictícios. E ficava aquela coisa meio duvidosa e tal. Daí eu comecei a trabalhar só com valores reais. Isso aqui foi um resultado que um dos meninos acabou de publicar agora no PIBIC. Se não me engano, isso não foi o Sony. Não, o Sony foi com graviola. Mas foi no mesmo bolo do Sony. Foi feito em Recife e a gente publicou aqui. Tá? E aí é o seguinte. Eu estou somando aqui matéria seca da folha, do caule da raiz, né? E eu vou puxar aqui agora. A fórmula já está ali, eu estou puxando. Então, vou colocar em valores aqui com 2 casas decimais. Beleza. Como são 3 tratamentos, ó, eu tenho rega diária, que é o RD, repetição 1, 2, 3 e 4. Rega a cada 3 dias, repetição 1, 2, 3 e 4. Rega a cada 6 dias, repetição 1, 2, 3 e 4. Deu para entender, né? Então, é o mesmo grupo de plantas, são 12 plantas,
nós dividimos 4 para regar todos os dias, 4 para regar a cada 3 dias e 4 para regar a cada 6 dias. E vamos avaliar o comportamento de crescimento delas. Tá? Então, essa aqui é o planta controle, que tem regra todos os dias. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl V. Tá? Vamos lá. Então, matéria seca total, de boa, né? Eu posso até, se quiser, já fazer a soma aqui. Veja que eu tenho uma média aqui, né? Eu tenho uma média e a desvio padrão. Então, vou chegar aqui embaixo e já vou colocar minha média. Vou chegar aqui, é igual a média. Enter. Então, vou puxar essa média para todos aqui. Inclusive para os que eu não calculei ainda. Tá? Dois asteriscos, porque não tem valor ainda nesses aqui, né? E vou copiar para os demais. Eita, peraí, deixa eu ver se já abriu. Ó, tá vendo que não abriu ainda. O WhatsApp demora demais aqui, porque se eu tiver com a minha câmera aberta, então... Mas vocês vão acompanhando aí, tá? Vocês vão acompanhando e... Deixa eu ver se vai agora. Vai demorar. Vai demorar. Vocês vão acompanhando e depois vocês fazem em casa, tá? Inclusive, esse vídeo vai estar aí, vai ser um vídeo curto, não vai ter muito... Então, se antecipa, se quiser já o cálculo, enfim. Eu sei que todo mundo faz isso, então eu não ligo, não. Vou copiar aqui essas fórmulas. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Eu já tenho os valores aqui de média de cada um desses, né? Aqui é a média do... Pela... Aqui é o número de folha, não. De diâmetro do caule, ó. Aqui. Essas mudas aqui tinham 90 dias, tá? Essas mudas tinham 90 dias, estava em ponto de ir para o campo já. Já estavam justificadas e tudo mais. Beleza. Desvio padrão, tem lá que também, ó. Desvio padrão, desvio XY. Então, vou dar igual a desvio de parêntese. Pega só os valores dela. Não pega o valor médio, pega os 4 valores dela. Enter. Cálculo 1, simples. Puxa ele para os demais. Vai ser sempre a mesma forma. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Já calculei a média de desvio padrão, tá? Professor, eu estou em casa e quero fazer cálculo na mão. Como é que eu faço? Existem várias formas de fazer, tá? Então, você vai calcular a média somando todos eles e dividindo pela quantidade deles, né? Soma e divide por ele. O desvio padrão da média também tem fórmula para isso, tá? Tem forma para você calcular, desvio para mais ou para menos. Se você chega aqui, faz a média dele, diminui. Qual é o menor valor? 5,9. Qual é o valor? 68. A diferença dele dividido por 2 vai dar isso aqui. Tá? Esse 4,03 aí, tá? Ou seja, a média tá aqui. Então, o menor foi 59, maior foi a amplitude dividido por 2 é o teu desvio padrão médio. Beleza? Mas, sim, enfim, vocês viram isso até em estatística, eu estou vendo. Já pagaram estatística? Já, né? Experimental. Eu acho que estão pagando são 2 estatísticas. Aí pagaram a primeira e estão pagando a segunda nesse período. A básica é experimental, né? Então, vocês vão ver. Acho que vão ver tá nas duas, viu? Ver tanto na básica quanto na experimental. Mas, enfim, a calculadora faz isso. E você também pode fazer isso no computador. Mas se você quiser aprender a fazer na mão, é melhor ainda, tá? Pessoal, tem essas setinhas aqui verdes, ó, tá? É porque ele entende. A fórmula está pegando aqui da matéria seca do caule, da folha e da raiz, para cá. Ele entende que tem valores antes. Você diz, esse valor aqui está em evidência, porque tem uma exclamaçãozinha aqui, ó. Tem valores antes desse intervalo. Você, nas células adjacentes. Você quer fazer só com isso aqui mesmo? Está dando só um lembrete para você, mas está certo, tá? Só para lembrar. Beleza? Deixa eu ver se já abriu para... Desiste. Opa. E minha sobrinha jogando PKXD ali. Opa, deixa eu ver se eu... Seria muito legal se vocês pudessem fazer aí também na casa de vocês. Por isso que eu vou tentar insistir aqui um pouquinho. Espera um pouquinho, tá? Às vezes é o que demora também quando eu estou mandando o link para vocês na sala. Porque às vezes, para abrir o WhatsApp Web, eu trabalho muito nele, mas quando eu estou dando aula, eu fecho para melhorar minha transmissão aqui. E olha que a internet aqui não é tão ruim assim, mas com 3 meninos jogando e eu ministrando aula também fica puxado. Enquanto ela não abre, eu não vou esperar. Vamos para cá. Posso antecipar aqui?
Nós já matamos 3 fórmulas dessas aqui. Ó. Posso antecipar? Pessoal? Pode sim, professor. Tem alguém aqui? Enquanto vocês não falarem, eu não passo, não. Enquanto não falar, eu estou por aqui. Deixa eu fechar isso aqui também, para ver se melhora tudo aqui. Não abre, não. Tudo para que abre aqui, mas não abre. Vamos lá. Alocação de biomassa da folha. O que é que tá dizendo ali a fórmula? Ó. Matéria seca da folha dividido por matéria seca total vezes 100. Ou seja, um valor em porcentagem, ou percentual. Vai ser igual a matéria seca da folha dividido pela matéria seca total vezes 100. E vai dar um valor. Tá? E aí, eu vou fazer logo o total dessa aqui, tá? Para saber se essa planta de fato está correta. Vamos lá. Para saber matéria seca, a alocação de biomassa do caule, mesmo esquema, né? Alocação de biomassa do caule dividido pela alocação da matéria seca total vezes 100. Raiz do mesmo jeito, ó. Matéria seca da raiz dividido pela matéria seca total vezes 100. Aqui. Se esse valor estiver correto, galera, quanto é que tem que dar esse somatório desses 3 aqui? 100%? Exatamente. Então, vamos lá. Eu estou esquecendo da soma. Soma de quem? Esses 3 valores aqui. Enter, 100%. Então, está correto. Ou seja, para essa planta aqui especificamente, a repetição 1, né, do tratamento regra diária, ela investe quase que 50% dela na folha, 25% dela do caule e 27,94% na raiz. Tá? Então, a planta cresce mais para cima do que para baixo. Deu para entender isso, né? Eu vou puxar para as demais aqui, até porque é uma fórmula, são fórmulas. Copiei aqui, ó. Eu vou puxar para demais. Então, dou um Ctrl C, até porque eu posso, se quiser, fazer fórmula a fórmula, mas é a mesma fórmula, né? Então, Ctrl V, Ctrl V. E vamos analisar essas tendências. Então, qual é o padrão? Não, eu vou fazer assim, deixa. Esse aqui, então, já matamos esses 3. Se eu quero saber se alguém ficou com dúvidas. Deu para entender que eu fiz rápido aqui. Querem que eu repita? Deu para entender? Até porque as fórmulas estão aqui, né? E vou pedir para que você calcule isso na prova, tá? Vou dar um exemplo para cada um, são valores independentes, né, de cada um de vocês. E nesse valor independente eu quero que você calcule. Querem que eu repita? Deu para entender? Da minha parte deu para entender de boa, professor, sem problema. Eu entendi Beleza, também. Beleza, a Elias, a gente tá falando de a Vitória? Isso. Valeu, Elias, Vitória, pela participação. Os demais eu sei que estão aí jogando, assistindo, ou então sem comunicação, né? Não posso ser injusto, mas a participação está bem, participando por áudio, não sei no chat aí. Beleza, vamos fechar aqui com relação raiz parte aérea. Então, explicando, né? A alocação de biomassa, que é a alocação de biomassa da folha, do caule da raiz, que eu falei aqui para vocês, ó, do lado, são medidas que determinam quanto aquele vegetal investe para a raiz, para caule, para a folha, na sua matéria seca total. Então, se for uma planta que tem uma predileção para o sistema radicular, ela vai ter uma alta alocação de biomassa da raiz. Tá? E assim sucessivamente para os outros valores. Beleza. Então, eu não vou avaliar aqui nada. Eu vou deixar para avaliar nesse resumo aqui que nós vamos fazer já já. Então, eu vou copiar e colar aqui já os resumos. Tá? Enquanto a gente chega nesse resumo, vamos chegar aqui na relação raiz-parte aérea. Que o próprio nome já diz, né? A relação entre a raiz e a parte aérea. Tá? O que é que essa relação quer me dizer? O que é que essa variável me diz? Uma variável muito importante para a avaliação do crescimento também. Que quando eu tenho valores abaixo de 0,4, que é uma variável que vai no máximo, eu tenho um valor inferior a um valor maior. Porque normalmente é o seguinte, presta atenção aqui, ó. O que é a relação raiz-parte aérea? É a matéria seca da raiz dividido pela matéria seca da folha mais caule. Então, são 2 variáveis que sobrepõem uma. Então, normalmente, a matéria seca da raiz é sempre inferior
a matéria seca da parte aérea, deu para entender? Então, normalmente esse valor vai dar 0, alguma coisa. Normalmente, quase nunca você encontra um, exceto em plantas anômalas, como é o caso do eucaliptus, tá? Das sapotáceas. Eu já cheguei a pegar um eucalipto que deu 1,2. Ou seja, ela cresceu 120% no sistema radicular a mais do que a parte aérea, né? Então, é uma planta que ela investiu muita energia, muito fotoassimilado para baixo, né? Mas não quer dizer que seja reto. Eu já falei isso para vocês. Crescimento radicular não quer dizer que seja em pivotância, quer dizer que pode ser em matéria seca em raízes fasciculadas, né? Laterais, que para melhorar a sustentação e tal. Então, o eucalipto tem esse poder, sim, mas não é que ele seca a terra, isso é mito. Mas ela tem uma super habilidade em crescer o sistema radicular. Tá? E isso é um diferencial da planta de eucalipto. E, por favor, parem com esse mito de que o eucalipto seca os lugares. Tá? Cana seca 1000 vezes mais. Isso é provado cientificamente. Eu posso provar para quem quiser com artigos científicos. Tá? Quem quiser, eu mostro. Não faço parte da aula. E aí já fica a propaganda para meu próximo semestre. Eu não ministrei esse semestre, mas no próximo semestre eu vou ministrar de novo a disciplina de Ecofisiologia e de Ciências Florestais. Esse semestre não deu para ministrar, mas no próximo semestre eu ministrarei, é uma eletiva. E aí a gente vai falar especificamente sobre estresses e, enfim, falar sobre fisiologia aplicada. E aí é uma parada bem legal também. Vamos lá. Então, como é que funciona aqui em relação à respartéria? É só aplicar essa fórmula, né? Vai ser o quê? Igual a matéria seca da raiz aqui, dividido pelo somatório entre matéria seca da folha mais matéria seca do caule. Fechou, enter. Então deu 0,3. 0,39 é um valor bom já, tá? É um valor relativamente bom. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, vamos puxar aqui. Ó, deu 0,5, vamos puxar para os demais. Olha, coisa interessante. Olha que coisa interessante, né? Pode ser que vocês não mentalizem assim, mas deixa eu tentar explicar a vocês. Vou pegar todos esses valores médios aqui, ó, tá? Dessas variáveis e vou colar aqui embaixo. Nós vamos discuti-los, tá? Vamos entender, porque não adianta você chegar no viveiro para estagiar, como um aluno nosso chegou, né? E saber aplicar tudo isso aqui, velho. Eu só fico impressionado. Um aluno nosso pagou o pené e deu show lá. Calculou tudo. Desenrolou massa. Aí disse, beleza, agora faça um relatório, me explica o que você quer dizer. E aí o aluno não sabia explicar. Aí ligou para mim desesperado, professor, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu sei calcular, mas não sei explicar. Então, há 2 semestres atrás, depois que essa demanda surgiu, eu comecei a fazer essa coisa aqui, né? Comecei a fazer esse resumo para explicar o que é que está acontecendo. Então, vou passar adiante aqui, pessoal. Pode sim, professor. Vou pegar os valores médios, ó. Estou pegando desvio padrão, mas eu vou explicar o porquê desvio padrão. Vou pegar os valores médios e vou colocar aqui os 3, tá? Ctrl V. Aqui para colar só valores. Valores para ficar com formatação bonitinha. Beleza, tá aqui. O que é que significa esse desvio padrão? Tá? É o seguinte, quão varia para mais ou para menos aquela média. Então, vou dar um exemplo aqui do mesmo valor. Se essa média aqui é 63,25, então não quer dizer que todos tinham 63,25. Quer dizer que o somatório deles, dividido pelo número deles, enfim, o valor médio, está aqui, porém, o menor número foi 59 e o maior foi 68. E a diferença dele dividido por 2 vai dar esse valor aí. Então, a média fica para mais ou para menos 403. Deu para entender? Sim. Beleza. Quanto maior o desvio padrão de um número, menos confiável é o valor da amostra. É igual o CV, o coeficiente de variação, que vocês vão ver lá na estatística experimental, quando sai do quadro da ANAVA, né, das variâncias. Quando o CV é acima de 10%, os valores não são bons, concorda comigo? O bom do desvio padrão é porque é um valor para cada média. O CV é geral. O geral para aquela análise, ou seja, para todas as avaliações de altura da planta, para todo o diâmetro do caule. Essa aqui não, é individual. Cada amostra, cada repetição da amostra tem o seu desvio padrão, tá? Então, se eu tenho um valor que ele varia, por exemplo, uma média de 7 e o desvio padrão é de
3, putz, né, velho? Mais de 50%, quase 50% do valor tá implícito nesse erro. Então, o valor está bem variável, né? Então, não é uma coisa legal, tá? Beleza, agora vamos interpretar aqui. Eu quero saber se todo mundo entendeu até o momento, se eu posso, de fato, parar para interpretar o que é que eu volto para os cálculos. Se alguém não entendeu, o momento de falar é agora, viu? Não hesitem, por favor. Se bem que você vai poder assistir na sua casa, se você não tiver com vergonha, mas eu queria que você não tivesse vergonha de falar. Professor, eu queria que você repetisse. Eu estou aqui para isso, tá? Mas meu WhatsApp web continua lá à espera de um milagre. Mas eu vou mandar essa apostila, essa. Se eu não mandar agora, faz assim, eu não vou mandar agora, tá? Eu não vou mandar agora. Eu vou mandar junto com o vídeo. Tá? Vou mandar junto com o vídeo para facilitar vocês, beleza? E aí você treina na sua casa. Eu vou mandar mais uma outra planilha por fora para você fazer os cálculos. Tá? Não, além dessa, eu vou mandar outra, beleza? Tá, vamos lá. Vamos entender aqui agora. Por que isso aqui é tão legal? Né? Que dá para publicar artigos, dá para explicar muita coisa. Ou melhor não é publicar artigo, melhor é entender a fisiologia da coisa, né? Dos vegetais, né? daquele tratamento, daquele lote de plântulas, na verdade, né? De mudas que está querendo expedir, né? Então, vamos lá. Olha aqui, vamos analisar amostra por amostra. A altura da planta. Então, a planta que foi regada todos os dias, ela teve, ó, a altura foi 63,25, a cada 3 dias, 49,5, a cada 6 dias, 41,5. Ou seja, se vocês quiserem calcular a redução aqui, ó, vamos calcular a redução. Então, vou calcular primeiro dessa, melhor. Essa dividido por você dá 1. Então, vai ser igual a... Eu não preciso entender isso aqui não, tá? 1 menos divisão entre você dividido. Sempre tentar o valor fixo aqui é melhor para puxar. 25. Ou seja, ó, vamos botar isso aqui em percentual. Vezes 100. Ou droga. Não, ao contrário. Um momentinho, tá? Calcular aqui a redução intrínseca aqui da amostra. Isso, agora foi. Então, ó, ele tem uma redução de 21% aqui para 3 dias e de 34% para 6 dias. Ou seja, o produtor, o ideal é você regar todos os dias, cara. Mas se você regar a cada 3 dias, você vai ter uma planta de 21%, 22% menor que a planta que deveria estar regada todos os dias. Deu para entender? Isso aí? Não. Só fazer uma fórmula para ver se consigo fazer tudo de uma vez só. Eu acho que eu consigo, cara. Deixa eu puxar aqui. Isso aqui dentro, eu fixo. Rapidão, tá? Vamos ver para todos. Ó. Ah, porque deu o mesmo valor, né? Deu o mesmo valor. Por isso que eu estranhei, porque deu 11% aqui, mas deu o mesmo valor. Eu estou fixando as células aqui, tá? Com cifrão. Ó, aí, ó. Isso eu já sabia, né? Isso aqui, minha experiência de campo já me disse isso. Olha só, presta atenção aqui, tá? Vamos focar nas variáveis biométricas. O crescimento biométrico. Ó. Maioria dos viveiros que eu conheço não usam a variável número de folha como referência. Não usam. Por quê? Porque uma muda, ou melhor, uma árvore, normalmente o fator é altura e diâmetro, né? Que são inversamente são proporcionais, né? Inclusive tem relação à galinha, né? A galinha, não a galinha. Né? Quando uma planta tem uma alta altura ipsiométrica, ele vai ter um grande diâmetro. Deu para entender isso aí? Isso aí é relação simples, né? Qualquer livro de
como é que chama? Dendrometria, vai explicar isso para vocês. O professor Pagel vai explicar bem isso para vocês. Então, qual a relação aqui? Vê. Normalmente a galera pega a altura da planta e diâmetro do caule para fazer o crescimento de plântula, né, em viveiro. E eles não usam o número de folha. Mas vê qual é a mais sensível das três. Preste atenção, ó. O máximo que 6 dias, que foi o tratamento que mais sofreu, vou colocar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Calculando as reduções. Ela sofreu 34% de redução, tá? O diâmetro quase não mudou muito, 11%. Olha o número de folha. Com 6 dias, a planta travou o crescimento. E ela não só travou, como perdeu muita folha. Ela deixou de investir em folha. Ou até cair, de fato, caiu folha. Em 45%, cara. 46%, não, 45%, abaixo de 5%. 45%. Quase metade. Ou seja, se uma planta normal, no caso aqui, ó, a planta normal tinha quase 35 folhas. É uma média, né? Já a planta com 6 dias tinha 19 folhas. Extrapole isso para 1.000, tá? Enquanto uma planta normal tinha 1.000 folhas, a outra ia ter 660. Ia perder 454 folhas. Deu para entender a diferença? Então, e a galera não usa o número de folhas. Foi o que eu falei para o Jânio. Jânio só usa, o cara que foi lá para a Copenhague, usa o número de folha, cara. É uma variável super confiável, que o pessoal não estuda. Pessoal, porque os técnicos, eles estão habituados a trabalhar com o que é mais prático, né? É só agora o número de folhas vai ter que contar. Então, treina aí 10 pessoas e faz a avaliação, pô. E ele mostrou para o pessoal, de fato, que o número de folha... Então, o que eles fazem? Ao invés de trabalhar com todas as variáveis, eles trabalham só com o número de folha agora. E já serve como padrão, entendeu? De crescimento. Deu para entender, pessoal? Ô, professor, só poderia repetir? Posso, sim. Repetir o quê? Tudo? Ou só esse cálculo aqui? Só o cálculo. Ah, você quer aprender a fazer esse cálculo? Sim. Redução? Vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Preste atenção, tá? É dividido ele por ele. Aqui, no caso, eu quero primeiro calcular o da regra diária. Então, eu estou usando que imagina 100% menos a diferença que vai haver entre eles. Só que se eu dividir eu por mim mesmo, vai dar 0, né? Se você dividir 1 por 1, vai dar 0. Então, de fato, para saber se o valor está correto ou não, eu faço isso. Mas aqui, ó, o que é que eu faço? Presta atenção, já no segundo tratamento. Eu pego, ó, 100, que é 1, menos. Eu pego o valor de referência que eu quero, que é o de 3 dias, e divido pelo valor da maior variável, do maior índice aqui, que é o 63,25. Só que eu fiz até, nem fixei, né? Vou fixar ele aqui, ó. Fixar aqui. Estou fixando com as... Quando eu desço aqui, ó, ficou o mesmo valor. Mas por quê, ó? Porque eu dividi o 49,5 por 63,25, que é o 100, que é o maior, né? Que é o maior. E a diferença dele eu teria de 100%. Imagine que é 100 menos a diferença deles. Qual foi a diferença? É igual isso aqui, ó. 49 dividido por isso aqui. Como se fosse 1 menos isso aí. Vai dar 21,7. Vezes 100 vai dar minha redução em percentual. E isso pode ser feito para qualquer análise, porque os meninos não sabem fazer isso, mas você trabalha com qualquer coisa, com qualquer dado financeiro, matemático, você faz isso, qualquer função matemática, qualquer uma delas, tá? E aí você é capaz de estipular as reduções em percentual. Então, o rendimento aqui, por enquanto, ó, da matéria seca, não, melhor, do biométrico, foi que o número de folha foi a variável mais sensível. Deu para entender, Elias? Quer que eu repita? Deu para entender, professor. E no caso, se a gente fosse pegar o de 6 dias e ficar 41,50 dividido por 63,25, aí essa divisão a gente ia subtrair de 100%, no caso. Exatamente. Só que o cálculo é esse. A soma do cálculo é esse. Só que aqui o valor fica abaixo de 100, entendeu? Por isso que eu boto 1. Faço aqui, igual. 1, ó, igual, parêntese. 1 menos. Esse 1 aí seria o 100. Deu para entender? Esse 1 aí seria o 100. Tá? Abre parêntese.
o que eu estou falando aí, né? De 49, né? Então vai ser esse valor aqui dividido pelo maior, né? Que dos três que teve o maior valor, que foi o do regra diária. Fecha parêntese. Do jeito que está aqui, já dá correto. Só que vai dar um valor 0, alguma coisa, ó. 0,34, que esse valor aqui, ó. Tá vendo? Se eu quiser que ele fique em percentual, é só Multiplica multiplicar por 100. por 100. Ele vai dar o valor percentual, tá? Ou então, se você quiser, eu tenho aqui para facilitar. Você pode chegar aqui, ó, em página inicial, vou fixar aqui, vou fazer um valor para sempre precisar multiplicar por 100. É só você, ó, soltar 1 menos, abre parêntese, o valor, né? Você dividido por você. Enter. Chegar aqui, clicar aqui no percentual aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Aumentar a quantidade de zeros, tá? E assim vai. E assim continua. Beleza? É uma variável super importante. Saber calcular a redução, cara, pode melhorar muito seus dados, sabe? A sua discussão de informação melhora consideravelmente. Tá? Por exemplo, eu quero saber dessas variáveis, tanto biométrica como matéria seca, qual é a mais confiável para eu avaliar no meu viveiro. Deu para entender? Qual é a mais confiável dessa? Vamos determinar agora. Deixa eu só fixar você aqui. Vamos ficar de um por um. Fixar você. Estou fixando com o asterisco, com o cifrão, tá? Antes da coluna e antes da linha. Acabando já. Coluna, linha. Só vou puxar depois. O cálculo já está tudo pronto. Em relação à parte aérea. Enter. Pegar todos esses e puxar agora. Opa! Opa! Deu valor negativo aqui. O que é que significa isso? Que não teve crescimento, estagnou. Não, não, é porque a regra diária teve valor inferior aos outros. Sim. Nosso valor de referência aqui é o regra diária. O que fica como o dividendo é o nosso valor de referência, que é o maior. Qual foi o maior dessas três variáveis aqui? Quem teve o maior incremento radicular? O de 6 dias. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Quem sabe me dizer, galera? Isso aqui é massa. Isso aqui é fisiologia. Isso aqui é fisiologia pura. Sabe o que é? Vamos lá, presta atenção. Imagina que você está com uma planta que está com crescimento normal. Então ela tem água e nutrientes disponíveis naquela camada superficial. Entendeu? Ela não precisa aprofundar o sistema radicular dela. Então, para que ela vai investir em quê? No que dá comida a ela, que é a parte aérea. Então ela pega toda a fotossimilado, o sistema radicular é só para captar os nutrientes, o restante é para folha, para fazer fotossíntese. Tá? Uma planta que está sob estresse, a tendência dela é aprofundar um dos mecanismos fisiológicos de tolerância seca, nós chamamos de tolerância com alto potencial hídrico, é enfrentar o estresse. Então, quais são as formas de enfrentar o estresse? No caso aqui, a falta de água, né? Estresse hídrico. É você aprofundar o sistema radicular, é você transformar a folha em espinho, no caso das caducifólias, ou melhor, das plantas das xerófitas, né, xerofórmicas. É você diminuir o índice de área foliar, aqui, ó, um exemplo tipo, você diminuir a quantidade de folhas para diminuir a transpiração. Então, muita folha é massa. Quando você tem água para fazer transpiração, senão você vai morrer. Entendeu? Então, ela aprofunda o sistema radicular tentando conseguir mais água lá embaixo. Então, aí ela aumenta o incremento da raiz. Entendeu? Entenderam, pessoal? Sim, professor. Entendeu? Sim. Aí por isso que esse valor aqui de negativo por conta disso, porque essa fórmula está errada. Quem deveria estar aqui? Como é que deveria ser esse cálculo? Quem deveria estar aqui como dividendo? Valor de quem? Presta atenção aqui, ó.
E aí, galera? A Façam de 6 feliz, tá? dias. Exatamente. Quem foi que falou? Quem foi que Ilana. falou? Lana? Ilana. Isso. Oi, Lana. Tudo bom, Ilana? Desculpa. Ilana, direto de Penedo a Coruripe. Penedo, né? Direto de Penedo. Penedo. Olha, direto de Penedo. Ilana acertou. Exatamente. Ela que tem o nosso valor de referência, que ela tá maior. Então, ó, enter. Então, a redução para que a parte, a regra de área T foi aproximadamente 10%. Ela cresceu 10% menos que a planta controle, que a planta do, de 6 dias. Eu vou fixar aqui agora e puxar. Então, quando eu puxo aqui, vai dar uma redução também. E esse último tem que dar quanto, pessoal? O último agora tem que dar quanto? Vou até esconder o valor aqui. Quando está menos 10, tem que aparecer quanto? O valor está certo. Eu vou dividir ele por ele mesmo. Tem que dar o zero, que é igual ao outro. Ó. São valores de referência. Como é que você vai diminuir um de um valor que só tem um? Vai ser 1 menos 1. Aí vai dar zero. A vezes 100, na verdade. 1 menos 1 vai dar 1. Não, menos 1 dá zero mesmo, né? Tá certo. Tá correto. Vamos lá, se tem mais algum valor negativo. Tem aqui outros valores negativos, ó, que também estão nos valores de 6 dias. Então, ó, olha os que está dando no valor que está dando negativo. Ó. A alocação de biomassa da raiz, porque está influenciado pela raiz, em relação à raiz parte aérea. Lembra que eu falei para vocês que todos os valores de relação raiz parte aérea acima de 0,4 são legais? Ou seja, a planta já começa a identificar que ela tem um potencial para ser sistema radicular, uma planta radiculante, né, que ela tem um bom crescimento radicular. Olha como mudou o crescimento. Preste atenção, ó. A planta ela estava sem preocupação nenhuma com o estresse hídrico, começando a se preocupar e preocupada. Deu para entender que são 3 níveis diferentes, ó. 3 e 6 dias. Aí na alocação de biomassa da raiz, ó, 29, então, do total, quase 30% ela investiu na raiz. E já quando ela passa para 3 dias, ela faz 36%. Ela aumenta 7%, só nessa brincadeirinha aqui. E quando ela passa 6 dias, ela sai de 29 para 38. Tá? E ela aumenta a sua relação respiratória de 0,41 para 0,63, que é um valor excelente. É um valor muito bom. O que é que isso quer dizer? Que a planta está lutando para sobreviver, ela está enfrentando o estresse. Enfrentando mesmo. Assim, mesmo que na situação de estresse, o que, é que ela está fazendo? Ela está alterando a sua fisiologia para conseguir sobreviver àquela situação sem água. Tá? Tá, professor, mas o que isso quer dizer? O que eu vou dizer para o produtor com isso? Que ele não deixa a planta mais que 3 dias sem água. Se ele deixar 3 dias, ela já vai ter esse cenário aqui de déficit. Ó. Vai perder 21%, né, da parte aérea, 10% do diâmetro do caule, 24,8% de matéria seca, de número de folha, 25,3% da matéria seca da folha, entendeu? Então, dessas aqui, ó, qual a variável mais sensível? Quem sabe me dizer? De todas que nós estamos trabalhando, qual a variável mais sensível? Opa, tem valores novos surgindo aqui. E aí, pessoal? Não sei, professor. Seria essa relação parte aérea-raiz? Deixa eu só terminar de calcular aqui. Eu vou dizer, peraí, 29. É o contrário, cara. Esse aqui. Agora você é esse. Deixa eu terminar só o cálculo aqui, tá? Ver se está correto aqui, quando eu posso puxar. Tá. Isso, agora tá certo. Mesmo esquema aqui. Isso.
Vamos lá. E todas essas variáveis de crescimento biométrico em matéria seca, qual a que melhor representa, ou quais? Vamos dar 3 variáveis para você indicar para um produtor avaliar o crescimento da planta dele. Qual que você indicaria? Quem sabe me dizer aí? Isso é matemático, viu, gente? Isso é matemático. Não pense que é um valor aleatório, assim, a altura do brincar e número de folha. Não, para ler o Senna tem que ser uma coisa matemática, porque os valores estão aqui na nossa frente. Vamos interpretá-los. Os valores que Pode você chutar iria aí. apresentar para o agricultor que para confirmar que a sua planta está crescendo ou não. É isso. Eu acho Qual desses variáveis aqui é a mais confiável para ele estudar? Quais? Para ele avaliar em campo e saber se a planta está crescendo bem ou não. Quando eu falo produtor, é o produtor de muda, viu, minha gente? Entendam isso. E aí? Eu vou dar, você pode me indicar 3 variáveis. Quais são as 3? Quem sabe me dizer aí? Isso não tinha nem calculado antes, né? Já que você pediu para eu calcular a redução, aí dá pra, eu já posso afirmar isso. Por conta dessas reduções, tá? Vamos lá, por causa do tempo. Primeira delas, as que têm a maior diferença, a maior disparidade entre valores. Atentem, qual é? Primeira delas, número de folhas. Tá vendo, ó? 45%, cara, é muito alto. A diferença é gritante demais. Tá? Então, ó, aquela que dá a maior diferença é a mais recomendada para você avaliar. Então, a primeira delas é o número de folhas. Número de folhas. Segundo, a relação de raiz e parte aérea. 25 relação raiz parte dá quase aérea. 25. 35%, pô, relação raiz parte aérea, ó. Relação positiva aqui, ó. 35%, é o valor alto. E depois, ó, número de folha, a altura da planta. Tá vendo, ó? Se você fosse indicar 3 variáveis, seria altura da planta, número de folha e relação raiz-parte aérea. Então, cai por terra que a galera utiliza muito o diâmetro do caule. E uma variável que varia muito pouco. O diâmetro do caule quase não varia, mesmo sob estresse. Isso é a maior prova. Né? Variou só 10%, 11%. Enquanto tiveram variáveis que variaram 45%. Entenderam? Então, isso aqui, na verdade, é só a cereja do bolo, viu, pessoal? O que importa mesmo é você saber fazer isso aqui, ó. Tá? Se você souber fazer só um grupo desses aqui, eu não precisa nem comparar. Só um tratamento desse aqui. Eu só quero. Ó, imagina que eu estou com, sei lá, 1.000 mudas e eu preciso avaliar 10 plantas, 10 repetições. Aqui tem 4, eu vou ter que avaliar 10. Eu não vou fazer destrutivo, fazer só número de folha, só base biométrica. Altura, diâmetro e número de folha. Se você souber fazer isso aqui e for para um viveiro, já vai ser um diferencial. Porque hoje em dia é tudo, acredita, apesar de termos grandes viveiros, viu? Eu já vi isso em grandes viveiros. Uns poucos que eu já fui, eu fui fuçar, eu fui com uma visão de um professor, né? Eu percebi que tem muito amadorismo ainda, acreditem. Tem muita técnica para as outras coisas, para produção de substrato, para tecnificação em enchimento de tubetes, no enraizamento de estacas, de microestacas. Agora, na avaliação de crescimento, tanto é que eu cheguei no viveiro grande, disse, vocês têm a média de crescimento por ano? Não tem. Quer dizer, então, se você sabe assim, ó, o maio, a muda vai estar com quantas, uma muda anual, uma espécie anual, que é uma nativa, está com quantos centímetros? X? Não sabe. Eles não sabem. Eles sabem na saída. Quando eles vão sair, que eles amostram. E eles guardam o valor da amostragem na saída. Inclusive, eles perderam nesse local eles perderam uma grande venda justamente por essa falta de padronização. Nas plantas cultivadas, eucalipto, assim, nos clones, fica fácil, porque vai depender da característica genética da planta-mãe, né? Mas nas sexuadas, que vai ser o próximo assunto que vocês vão ver hoje, na próxima aula, acredito,
Não, quarta aula. Vocês vão ter uma aula para depois eu ver processos sexuados e assexuados. Eu falo sobre isso, que a uniformidade vem muito das plantas de propagação vegetativa. Nas plantas sexuadas, então, a carga genética do pai e da mãe influencia muito no crescimento. Então, é muito desuniforme. E aí você precisa ter métodos para padronizar essa questão que é desuniforme. E esse é um método muito legal. Você pode dividir por lotes. Inclusive, tem grandes viveiros que trabalham por lotes de mudas. Lote de crescimento alto, lote de crescimento baixo, e as plantas de refúgio você vende bem mais barato. Entendeu? Quer dizer, ou então deixar ela rustificar para vender ela com 2, 3 rustificações. 2, 3 rustificações. Vou dar um exemplo do mogno africano. O pessoal da Plante Bem aqui, lá no Fidelis, em Atalaia, eu nunca sei se é Atalaia ou Pilar. É antes daquele viaduto novo ali, daquela ponte, daquela viaduto que fizeram como quem vai para Capela e Atalaia. Eles produziam eles produziam aqui mesmo muda de mogno africano. E aí o que aconteceu? Eles estavam tendo um desvio, como é uma muda produzida de semente, assexuada, eles tinham um desnível muito grande de padrão, não tinha como padronizar. E aí eu fui lá com os alunos, um aluno nosso ficou lá, e ele começou a padronizar por tamanho. Vocês fazem por classe de tamanho lá na estatística, né? Então, o menino dividiu por classe, dividiu lá a classe de altura, e ele disse, acho que foi até 25 centímetros, deixa uma classe, acima disso, e enfim. E aí nós dividimos, as maiores classes ele vendeu por R$14 cada muda, foram 3 classes. A classe intermediária ele vendeu a 10 ou foi 12, e a menor ele não vendeu. O que é que nós sugerimos? Ele rustificou ela para sal, para água e para adubo, para a parte nutricional, e vendeu a muda por R$26. Agora uma muda que já tinha mais 4 meses a mais. Foi em torno de 1 mês a 1 mês e 10 dias para cada rustificação. E aí eu vou falar no final da disciplina sobre a rustificação e como incrementa o valor da muda. Então, as mudas não ficaram tão altas, em compensação, estavam prontas para ir para campo e suportar deficiência hídrica, suportar salinidade, em função de falhas na irrigação, por exemplo, e solos pobres, né? Solos mais pobres. Não quer dizer que ela vai tolerar tudo, mas ela aumenta a taxa de sobrevivência muito, entendeu? Então, esse é o segredo de você saber trabalhar com essas variáveis. E é a minha função aqui tentar passar para vocês. Obviamente que é só introdução, né? Porque quem quiser de fato aprender vai ter que ou estudar ou buscar outras formas, como, por exemplo, essa minha disciplina de ecofisiologia, que eu trato especificamente esses pontos. Beleza? Pronto, pessoal. A aula de hoje é isso. Eu ia demorar um pouco mais se vocês fossem calcular, né? Demorar um pouco para vocês, para mostrar a vocês e tal. Estou aqui disponível para tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa, repetir alguma coisa, caso seja preciso. Depende de vocês. E aí? Professor, fora essa planilha que o senhor mostrou pra gente, você falou que iria enviar uma outra planilha. Assim que resolvermos essa outra para vocês planilha. estudarem, para vocês treinarem. Não vai ser preciso enviar, não. Pode enviar. Não, mas quem quiser pode enviar. Eu vou gerar um formulário. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu vou gerar um formulário lá no Classroom e você pode enviar, submeter lá no formulário para avaliar, tá? Se tá ok, enfim, é uma forma de você treinar. Se tá tudo ok, se você de fato conseguiu aprender. Isso aqui é para a gente aprender mesmo. Eu digo meus alunos direto do PIBIC, inclusive o Sony está aqui, né, que é o Erison. Eu acho que está, não sei se ele entrou depois da aula. Mas o PIBIC tem que errar, pô. Todo PIBICiano tem que errar, só aprende errando. Se der tudo certo, é porque tem coisa errada. Eu já digo assim, né? E aqui, da mesma forma, o ambiente que vocês podem errar é aqui, né, na sala de aula. E o professor dando suporte para que, vai por aqui, vai por ali, o erro tá. Então, é uma avaliação super simples, né? Não tem nada extraordinário. Pode falar. Não, a dúvida, essa planilha que o senhor vai mandar, o senhor vai corrigir ela semana que vem ou vai corrigindo separadamente ao longo do que a gente for mandando? Não, eu corrijo separadamente, senão eu vou perder muito tempo se eu for corrigir na aula, entendeu? Eu corrijo separadamente e aí eu vou mandando para vocês. Agora, apliquem essas formulazinhas aqui, ó. Na verdade, minha gente, quando você entende, quando você começa a entender, né, você começa a fazer essas planilhas sem precisar nem de fórmula nenhuma, você só mentalizar. Pô, o que é a alocação de biomassa? É o valor dela dividido pelo total, vezes 100. Pronto, pô, entendeu? Relação à raiz parte aérea. A raiz dividida por tudo que é parte aérea. O que é parte aérea? Caule e raiz, caule e folha. Então, é a raiz dividida pelo somatório de caule e folha. Enter.
Entendeu o que eu quero dizer? Você vai começando a mentalizar. É mais difícil você... Eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda. Porque se você aprender, a chance de você conseguir usar isso nas suas experiências profissionais é muito alta. Quem for seguir por esse caminho, né? Obviamente. Como eu falo para os poucos alunos que eu tive a oportunidade que tinham uma visão empreendedora, né? A primeira disciplina que você pode ganhar dinheiro no curso, desde que vocês entraram, se você está no fluxo padrão, é essa. Você já pode sair do curso e abrir seu viveiro, como tem casos, né? Já temos 2 viveiros exclusivos de alunos do SECA que já estão sobrevivendo sozinhos, por conta própria. Inclusive, um aqui perto de mim, eu moro no Graciliano, mas é um pouquinho longe, lá no Village, no final do Village, o Daniel, e tá super bem, viu? A galera tá ganhando grana já lá, né? Inclusive contratando alunos do SECA para trabalhar com ele, né? E eu fiquei super feliz. E além aí tem as empresas júnior, né? Tanto de a Nortear, né? Júnior, que teoricamente tem esse serviço, eles oferecem serviço, apesar de não estarem na ativa no momento, mas oferecem um serviço. E o pessoal das outras empresas que já me procuraram, né? De outros cursos, só que eu não passo essa parte de viveiros florestais, né? Porque viveiro florestal tem que ser específico do curso de engenharia florestal. Agora, a produção de muda de milho, soja, a variação do crescimento é muito parecida com essa. O que muda, de fato, é o hábito do crescimento radicular em especial, né? O hábito de crescimento das mudas é que muda bastante, mas a forma de avaliação é muito parecida. Na verdade é essa. Beleza, pessoal? Dúvidas? Deu para entender? Deu sim, professor. Sem problema. Então assinem o número de vocês aí, nome de vocês, perdão, na pagela, né, melhor, no chat, o nome completo de vocês na pagela. Eu acabei de modificar aqui o programinha, porque o programa que eu uso, ele pega o e-mail da pessoa, né? Cada e-mail. E eu vou botar agora para nome completo. Isso, melhor. E ele vai pegar o nome de vocês completo e vai jogar lá na lista de presença, tá? De frequência. Se não aparecer seu nome na lista de frequência lá como falta, é porque você está sem falta nenhuma. Se aparecer, é porque você está começando a ficar com falta. Beleza? E 4 faltas já aqui na disciplina, você está reprovado. Então, você que faltou a aula, atenta aí, tá? Quinta falta já não rola mais. Beleza? Todo mundo já assinou? A Aline Cavalcante foi a primeira que entrou, por sinal. Parece que foi a última que assinou. Então, deixa eu ver quem está aqui. Parar de transmitir. Peço que vocês assistam aos vídeos anteriores que eu postei, tá? São 2. Hoje eu postei 2 e eu estou postando mais 2 agora. Na verdade, nós se fôssemos contar na íntegra, nós tínhamos só 3 aulas contando com essa, né? Porque tivemos a primeira aula, que foi a apresentação, e depois foi um feriado. Mas no total já vamos ter 5 aulas. 5. Então atentem, tá? Porque eu quero chegar na AB2 já pronto para a gente partir para a parte de projetos. Eu vi que tem uma demanda que vocês colocaram lá, já dei uma olhada rápida como é que chama? No formulário que eu pedi para vocês assinarem lá, preencherem. Algumas pessoas colocaram pragas e doenças. Normalmente eu fazia um trabalho sobre pragas e doenças. E os trabalhos estavam muito ruins, a verdade é essa, uma qualidade muito baixa. Então eu vou ministrar, apesar de vocês logo trabalharem com pragas, né, e doenças, mas não são específicas para viveiros. São florestais, e aí fica difícil, porque o viveiro é o local onde mais tem praga da parte florestal. Acredite. Tudo que for de praga de espécie florestal existe no viveiro. Eu vou pontuar as 5 ou 10 espécies mais ocorrentes de pragas, e as 5 ou 10 doenças mais ocorrentes, moléstias mais ocorrentes, e eu passo para vocês, já fica como base aí para concursos também, isso cai muito em concurso, tá? Já acho que já vai servir de aporte para vocês aí também. Beleza? Por hoje é só. Alguma dúvida? Nenhum, professor. Até a Tudo próxima certinho. aula. Beleza? Um abraço a todos aí, todas e todos. Já tem mais meninas que meninos. Fiquem atentos aos vídeos, tá? Um abraço, fiquem com Deus aí. Até a próxima. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Igualmente, professor. Até a próxima. Tchau.